Vamos lá. Verso 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, eles queriam que nós fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e também esmagá-los contra a pedra. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Vamos lá. Atos 16, verso 25 em diante. Na verdade, eu vou começar do 19 para fazer um pouquinho mais de sentido, tá bom? Atos 16, verso 19. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar e nem praticar, porque nós somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, prendeu os pés deles no tronco, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam, e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, as correntes, e todos os presos soltaram, e o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois ele pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, dizendo para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos dizer isso juntos? Diga: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, dois textos diferentes, separados por momentos diferentes, por lutas diferentes, mas que têm, obviamente, uma essência muito parecida, que é a essência da adoração, a essência do louvor, e também algo que estava acontecendo muito em comum entre essas pessoas que estavam apenas distanciadas pelo tempo. Ambas estavam enfrentando um problema de luta, um momento de luta nas suas vidas. Primeiro quero começar pelo Salmo 137. Nesse texto nós vemos o povo de Israel que estava agora se tornando cativo, ou seja, eles estavam entrando para o cativeiro na Babilônia, e eles estavam com um sentimento muito difícil de administrar, que era o sentimento de tristeza, por todas as percas que eles tinham
vivido até o momento. Eles estavam abalados emocionalmente, eles estavam abalados no seu coração, eles estavam desestruturados, porque sim, a Babilônia arrasou com todos os sonhos deles, né? Sim, o rei destruiu toda a possibilidade de que eles pudessem viver os maiores sonhos da sua vida, que era constituir família, que era ter as suas gerações sendo abençoadas, que era ver a continuidade das suas famílias na presença de Deus. Mas agora eles estavam presos, diga comigo, presos. Eles estavam presos agora na Babilônia, e eles estavam cultivando, né, esse sentimento de dor, de tristeza. E uma das marcas daquilo que acabamos de ler aqui, é que eles perderam, né, simultaneamente, a capacidade de louvar. E ok, faz muito sentido isso. Quem é que canta no meio da aflição? Quem é que canta no meio das suas dores? Quem é que consegue louvar na hora das suas tribulações? Então, encharcados pelas suas tristezas, pelas suas lutas, pelas dificuldades que eles estavam vivendo, eles não somente estavam tristes, decepcionados, eles não somente estavam vivendo momentos de dores, né? Mas eles também fizeram cessar do seu meio aquilo que era uma marca, aquilo que era uma característica do povo de Deus, do povo de Israel, que era o louvor, que era a adoração. O que é o louvor e a adoração? O louvor e a adoração nada mais é do que a nossa maneira de manifestar gratidão ao Senhor, de reconhecer as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E isso não é algo que nós fazemos apenas hoje, como estamos vendo aqui. Isso é algo cultural entre o povo de Deus. A música, a celebração, a adoração, os cânticos sempre estiveram conectados à história do povo de Deus. Não tem como separar o povo de Deus dos cânticos de adoração, porque isso fazia parte da rotina deles. Então, o que houve foi que esse povo agora, passando por momentos de tribulação, deixaram, né, o louvor de lado, deixaram a adoração. Agora, no texto seguinte, texto que nós acabamos de ler também, de Atos capítulo 16, nós vemos uma cena parecida no sentido de sofrimento, mas um comportamento diferente. Qual é a diferença entre Salmos capítulo 137 e Atos dos Apóstolos capítulo 16? Bom, antes de falar da diferença, deixa eu falar daquilo que era parecido. Ambos estavam vivendo um momento de perseguição. Ambos estavam vivendo um momento de cativeiro, eles estavam presos. Tanto lá na Babilônia, o povo de Israel estava sendo preso, como agora também aqui, Paulo e Silas estavam sendo colocados nos calabouços de Roma. Eles também estavam sendo presos. Mas muito mais do que isso, a palavra fala que além de presos, eles também foram açoitados, eles foram maltratados, eles realmente estavam vivendo as dores daquele cativeiro que o imperador da época estava dando sobre eles. E aqui nós percebemos que o que é parecido entre eles? As dores, as lutas, o momento que eles estavam vivendo era de cativeiro, de prisão, mas sim, havia uma diferença. Primeiro texto, nós vemos que a primeira coisa que cessou, a primeira coisa que acabou quando o sofrimento chegou, foram as, diga comigo, canções, né? As canções cessaram do povo de Deus, quando então eles se tornaram cativos da Babilônia. Mas no outro texto, o que nós vemos é que mesmo com açoites, mesmo com prisão, mesmo com tortura e tudo aquilo que o texto da palavra nos descreve, ainda assim eles continuaram louvando e adorando o Senhor. E eu quero usar esses dois textos essa manhã para fazer uma comparação das nossas lutas pessoais. Alguém aqui tem luta na sua vida, sim ou não? Se você não tem, me dá as dicas aí, por favor. Porque todos nós temos. Porque todos nós passamos por momentos de lutas e de aflições, sim ou não, igreja? Nós passamos, né? A palavra do Senhor já nos orienta sobre isso. No mundo tereis
aflições. Acaba aí o versículo, gente. Como que continua? Mas tem de bom ânimo. Olha para quem está ao seu lado e fala, tenha bom ânimo. Fala, vai dar certo. Sabe, isso não é só uma afirmação positivista. Isso é uma afirmação de fé. Tenha bom ânimo. O Senhor vai intervir. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai te dar o escape. Então, todos nós, povo de Deus, passamos assim como o povo de Israel, assim como os discípulos, passamos por momentos de aflição e luta. Mas as nossas reações é que podem ser diferentes. As lutas, irmãos, são inevitáveis. Não é se elas virão, mas é quando elas virão. Que elas virão, cedo ou tarde, em um momento da sua vida ou em outro, em uma estação da sua vida ou em outra, as lutas virão. Só que a maneira com que eu lido com elas pode ser sim algo diferente. E aqui nós estamos separados e distanciados por um tempo, por várias gerações, mas vemos que o problema era o mesmo, que a luta era a mesma, que a dor era a mesma, e que até mesmo a prisão parecia ser muito parecida. Eram os mesmos objetivos, mas pessoas reagiram de forma diferente. Então nós somos chamados, e essa manhã eu quero dar continuidade ao nosso tema das boas novas, né, das boas notícias, e eu quero falar hoje sobre boas novas de salvação, mesmo em tempos de luta. Vamos ver isso junto? Diga comigo assim, boas novas de salvação, mesmo em tempos de luta. Então, como dar a boa notícia quando você está na luta? Porque uma coisa é, pastor, está tudo legal na minha vida, está jóia, está tudo dando certo. Sair para dar as boas notícias, meus irmãos, vai ser a coisa mais fácil do mundo, sim ou não? Mas e quando você está na luta? E quando você está na batalha espiritual? E quando você está no meio da guerra, como é que você abre a sua boca para falar sobre salvação? Como é que você abre a sua boca para falar sobre a vitória que há sobre o povo de Deus, para falar sobre as bênçãos celestiais, para falar sobre as promessas de Deus? Tem que ter um elemento aqui. E o nome desse elemento chama-se fé. Eu tenho que ter fé suficiente para declarar as boas notícias, mesmo nos momentos de maiores luta. Então hoje veremos essas duas situações difíceis, mas as respostas completamente diferentes. Então por que os exilados judeus, eu quero começar por aqui, por que os exilados judeus, eles não conseguiram cantar? Por que eles não conseguiram cantar? Então eu quero pegar já a primeira resposta para você. No texto que nós lemos, a Bíblia fala no verso 4, como haveríamos nós de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos olhar com o intuito de tentar entender. Por que cessou o louvor? Por que eles pararam de cantar? É interessante porque no texto a Bíblia fala sobre a característica, sabe? Fala, às margens do rio da Babilônia, assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Gente, música, adoração, é algo que marca geração. Tanto é que você que se converteu, né? Às vezes quando você vai a algum lugar, ouve aquela música lá, né, antiga, que você ouvia lá no bailão, ou sei lá onde que você ia, de repente você está lá mexendo o pezinho, mexendo o pescoço, mas aí você lembra, puxa, mas por quê? Porque música tem uma capacidade muito grande de marcar o coração, de trazer memórias. E lógico, gente, existia gráfica nessa época? Existia livraria nessa época? Não. Como que eles cultivavam histórias? Eles cultivavam através da transmissão oral. E essa transmissão era muito mais do que apenas falar. Para não esquecer como que eles faziam? Cantavam.
Eles cantavam versículos, eles cantavam capítulos, eles cantavam a história para que aquilo ficasse registrado na memória, no coração, e de pai para filho, e assim por diante, como Deuteronômio diz, inculca a palavra na cabeça do seu filho, porque era esse o formato que eles tinham para que o legado fosse até a próxima geração. Eles cantavam a palavra. Eles não somente soletravam, eles não somente liam, mas eles cantavam, porque eles queriam deixar isso registrado. Mas olha que lindo isso, quando eles se lembravam de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. Então eles estão se lembrando de como que era lá em Sião, como que era nos momentos deles de adoração, de culto, de louvor, de transmissão da palavra, sabe, era algo emocional também. Sim, era espiritual, porque eles estavam transmitindo o legado, mas era emocional, era gostoso. Eles se sentiam supridos, realizados, cheios com aquela palavra, com aquelas promessas, com aqueles cânticos de adoração. Mas isso tudo parou, porque a Bíblia diz agora, e a resposta dele para os babilônicos, porque agora eles estão em terra estranha, e os babilônicos sabiam que eles eram um povo festivo. Os babilônicos sabiam que o povo de Israel era marcado por festa, por celebração, por adoração. Então eles queriam um pouquinho disso. Imagina a tristeza que não devia ser, gente, morar na Babilônia, naquele cativeiro, sabe, sendo o tempo todo subjugado, e aqueles homens de repente veem uma luz, uma possibilidade, esses aqui, sabe, são pessoas diferentes, eles cantam ao Senhor, eles adoram o Senhor, eles celebram. O povo de Deus é um povo festivo, amém? E nós nunca podemos perder essa característica. E aí os babilônicos, eles queriam uma beiradinha disso, eles queriam experimentar um pouquinho. Canta para nós aí, como que eram aquelas canções? Sabe, vocês são um povo tão alegre, tão feliz, sabe, proporciona aí um momento de felicidade para nós. Eles estavam pedindo, gente, olha só que dó. Eles estavam pedindo por algo diferente. Então, o povo respondeu: como haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Eles estavam, nesse momento, e aqui, mais do que apenas o texto bíblico, é também a minha opinião, eles estavam indo por um caminho completamente errado, porque a fé deles se tornou tão institucional, a ponto de eles limitarem Deus a um lugar sagrado. E aí lembra que eu falei para vocês, qual é a diferença do povo da Babilônia, que não cantava no meio das suas tribulações, e Paulo e Silas, que estavam lá mesmo sob correntes e soldados, cantando ao Senhor? Qual é a diferença básica? Começa por aqui, que a palavra de Deus diz, eles limitaram Deus a um lugar sagrado. E esse talvez seja um problema crônico do povo de Deus até hoje. Tem gente que acha que o único lugar de celebrar a fé, tem gente que acha que o único lugar de adorar o Senhor, não, domingo estarei lá na igreja. Você não sabe o poder que tem o louvor e a adoração, mesmo na sua rotina mais comum. Sabe, não é à toa que no meu carro, na minha casa, no escritório, quando eu estou trabalhando, gente, eu não perco tempo. Os meus ouvidos estão sempre ouvindo ou uma palavra de Deus ou um cântico de adoração, porque eu sei o poder que há na celebração, na adoração, quebra cadeias mesmo. No meio dos nossos problemas, quando você adora, algo extraordinário acontece. No meio dos problemas e das lutas, quando você levanta sua voz em adoração, a atmosfera muda. Eu já vi a atmosfera da minha casa mudar. Às vezes está lá, né, aquela comunhão santa. Porque família pastoral não briga, tem comunhão santa, entendeu? Às vezes a gente está lá naquela comunhão santa, né? E aí, gente, nós colocamos um louvor, uma adoração. Aí cada um fica quietinho, cada um vai para o seu lado, cada um vai para o seu canto, porque a presença de Deus invadiu a casa.
E o louvor, ele tem esse poder, sabe, de quebrar as correntes, de quebrar a maldição, de tirar aquela atmosfera ruim que está no ambiente e declarar a atmosfera da presença de Deus. É muito lindo quando você vê que o povo de Deus usou, por exemplo, o louvor e a adoração como até mesmo arma de guerra. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, vai mostrar exatamente isso. O povo usando o louvor como uma arma de guerra. Porque a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, os seus inimigos foram todos desbaratados. Eles começaram a se confundir entre si. A palavra fala que vinham 3 grandes nações contra o povo de Israel: Amon, Moabe e Monte Seir. Eram nações temidas. Eles iam simplesmente massacrar o povo de Israel. Eles iriam passar como um rolo compressor por aquela nação. Iriam destruir tudo, porque era isso que eles estavam fazendo com todos os pequenos reinos. Mas quando o rei se colocou na presença de Deus e foi pedir: Senhor, Tu és o Deus de aliança, Tu és o Deus dos nossos pais Abrão, Isaque e Jacó, foi o Senhor que prometeu, foi o Senhor que deu a palavra, agora os nossos inimigos estão às nossas portas. Senhor, livra-nos, dá-nos uma palavra, dá-nos uma direção. Deus usou o profeta Jaziel, chegou para o rei e falou: Rei, nessa batalha, vocês não vão batalhar. Mas como assim? E eu, no lugar do rei, faria a mesma coisa. Como não vamos levantar as nossas armas? Os inimigos estão à nossa porta. E a palavra do profeta foi: o que vocês vão fazer é simplesmente levantar o louvor e a adoração. Gente, aonde na história que você viu um exército sendo destruído a nível de louvor e adoração? Por que eu estou dizendo isso para você? Eu quero dizer para você que há um poder. Nós não estamos aqui para cantar letras. Quando você está aqui levantando as suas mãos, adorando, ou quando você está em sua casa, ou dentro do seu carro, ou no seu escritório trabalhando, e tem uma adoração ali, sabe, preenchendo aquele ambiente, você pode até nem imaginar, mas aquilo é um poder de Deus disponível para você. Então o rei, ele fez o que o profeta falou. Eles começaram a marchar, eles começaram a orar, eles começaram a cantar. E então a palavra do profeta foi: tudo que vocês terão que dizer é: o Senhor é bom, e a sua fidelidade dura para sempre. E eles começaram a levantar a voz e dizer: o Senhor é bom, e a sua fidelidade dura para sempre. O Senhor é bom, e a sua fidelidade dura para sempre. E foi isso que aconteceu. Enquanto eles cantavam, enquanto eles adoravam, o Senhor estava eliminando os exércitos inimigos. Depois você pega a sua Bíblia e você confere essa história lá. 2 Crônicas, capítulo 20, é extraordinário. Sabe, aquilo que Deus é capaz de fazer quando o seu povo, sabe, não se permite ser vencido pelo lugar que está. Não é o lugar, gente. É o nosso coração cheio da presença de Deus. Não é o ambiente que vai mudar você, é você que vai mudar o ambiente, amém? Porque muitos de nós às vezes estamos presos. Ai, mas domingo, quando eu adorar o Senhor, domingo, quando a igreja estiver reunida e eu orar, não é o lugar, irmãos. Está aqui. Qual foi o problema do povo de Israel? Limitaram Deus a um lugar sagrado. Eles achavam que Deus só se manifestava, só operava milagres, só fazia algo acontecer quando eles estavam no templo em Jerusalém. Eles adoravam mais o templo, mais a cidade de Jerusalém, do que o próprio Deus. Isso é um tipo de idolatria. Tanto que eles chegam a dizer aqui, eles falam no verso 4, no verso 5, eles falam: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém,
que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu, e se eu não me lembrar de você, e se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Eles não estavam conectados ao Senhor, eles estavam conectados ao templo e a Jerusalém. E esse é um risco que nós corremos, de achar que as boas novas, de acreditar que o reino de Deus, que os milagres do Senhor estão condicionados a um endereço geográfico. E não é verdade, irmãos. Onde você estiver, você pode ser um instrumento de Deus. Aonde você levantar as suas mãos, sabe, lá na empresa que você trabalha, quando tiver aquele climão, quando tiver aquela luta, quando você não tiver saída, você não precisa esperar domingo chegar. Não, domingo lá na igreja eu vou falar para o Senhor tudo o que está acontecendo aqui. Não, você já vai no banheiro na hora. Ou se você for dos mais ousados, já ali entre os funcionários mesmo, levanta as suas mãos e já começa a sair orando por todo mundo e declarando: o Senhor vai mudar a atmosfera desse lugar, a palavra do Senhor vai reinar sobre os corações, porque isso é ousadia. Deus não está limitado ao templo, Deus não está limitado ao lugar. Na família é assim, no trabalho é assim, nos momentos que você está vivendo de tensão, de tribulação, de enfermidade, no meio do hospital você pode declarar e chamar pela cura do Senhor, porque não é o lugar, irmãos, é a presença de Deus que vai conosco, é o Senhor que nos capacita, é Deus que libera a sua palavra. Mas se eu não tiver a consciência disso, como o povo de Israel, ficarei preso a Jerusalém, ficarei preso ao templo, ficarei preso à fé institucionalizada. Isso não é bom, irmãos, isso não é bom. Sabe, nesse episódio nós vemos que eles não estavam simplesmente presos, né, a sua fé, mas a um local, a uma estrutura física, né. Estevão, que foi o nosso primeiro mártir, né, Atos 7:48, a palavra de Deus diz assim: entretanto, falando sobre onde Deus habita, qual é o lugar que Deus se manifesta, ele diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? O que a Bíblia está dizendo, o Senhor não tem um lugar apenas específico de habitação. O Senhor pode habitar em todos os lugares. É por isso que usamos com uma certa frequência aquela palavra que diz que o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Você não pode condicionar Deus. Você não pode colocar Deus em uma caixa de sapato. Você não pode colocar Deus a um endereço geográfico. Não, porque Ele é muito maior do que a igreja. Porque Ele é muito maior do que as estruturas físicas, porque as estruturas, as instituições, elas são um instrumento de Deus, mas não são o próprio Deus. A igreja, a estrutura física, ela nos acolhe, mas esse espaço aqui, irmãos, é tão sagrado quanto o espaço da sua casa, quanto o espaço do seu trabalho, porque sagrado na verdade não é o espaço, sagrado é a pessoa que habita no espaço que ela está, nesse caso você. Então você que faz do teu ambiente santo ou profano, é você que diz se ali habitam as luzes ou se ali habitam as trevas, está sobre o teu poder determinar isso. E a palavra do Senhor nos diz, o Senhor não habita em lugar, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, como eles estavam pensando, né, como podemos cultuar Deus, se nós não podemos ir à casa do Senhor? Em outras palavras, eles estavam dizendo, olha, não tem como aqui eu cantar canções para vocês, porque eu preciso do templo, eu preciso estar em Jerusalém, e nós estamos prestes a
a sair para falar as boas notícias, e tudo que nós precisamos entender é exatamente isso. Deus não está condicionado, sabe, ao templo para gerar a manifestação da graça dele, sabe, lá no bairro onde você estiver, lá na casa em que você estiver, lá na empresa que você estiver orando, seja o lugar que for, as boas novas, as boas notícias do evangelho podem chegar. E isso não depende de estrutura, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa talvez seja uma teologia templista, que muitos pregam dizendo, olha, vá à igreja, lá sim o Senhor vai se revelar. Não, não é só na igreja também. A igreja tem uma atmosfera incrível, a igreja tem um ambiente de adoração maravilhoso, na igreja nós estamos em comunhão e alegria que o Espírito Santo é derramado, mas quem disse que isso também não pode acontecer na sua casa? Quem disse que isso também não pode acontecer no seu trabalho? Quem disse que isso não pode acontecer na tua célula? Quem disse que isso não pode acontecer lá na casa onde você for levar as boas notícias? Então, nós temos que parar com essa característica dos israelitas de achar que Deus só se manifesta de acordo com o lugar que você está, e não. Está sobre você, está sobre mim. Essa característica, Coríntios 6,19 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo, diga comigo, o meu corpo, é santuário do Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo é que nós somos o templo. Tem alguns que são uma catedral, né? Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário, nós somos o lugar da sua habitação. Então, não é o lugar, gente, mas é o Espírito Santo sobre nós. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Você crê nisso? Né? A Bíblia fala sobre aqueles que estavam, por exemplo, na casa de César. Gente, César, né, aliás, César não é uma pessoa, né, é uma linhagem, mas os Césares, né, a linhagem desses imperadores, eles eram tudo o que existe pior sobre a terra. O Império Romano era uma abominação ao nosso Deus. Ali tinha os piores pecados. Não dá nem para... Tem filmes que mostram Calígula. Se você já assistiu esse filme, se você não assistiu, não sei nem se eu quero indicar para você. Você tem que depois ficar uns 3 dias sem comer. Mas tem um filme chamado Calígula. Meu Deus, cara. Era nojento. O Império Romano era um antro de pecado. Mas pasme você, mesmo lá no antro de pecado, tinha crente trabalhando lá. Tinha homem de Deus, tinha mulher de Deus, tinha pessoas que serviam ao Senhor, mas eles precisavam trabalhar, porque era o único trabalho que tinha, era a casa de César. E há um texto na Bíblia, Filipenses, que fala, saúdem aos nossos irmãos, bem como saudamos aqueles que estão na casa de César. Então a casa de César era um lugar podre, era um lugar de pecado, mas tinha santo lá dentro. Sabe por que tinha santo lá dentro? Porque não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Aí você vai falar assim, pastor, lá na empresa que eu trabalho você não sabe, todo mundo fala palavrão. Pastor, lá na empresa que eu trabalho, todo mundo é mau caráter, um passa o outro para trás, um quer pisar no outro, e você acha que Deus te colocou lá para quê? Porque não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar, amém? Você crê nisso? Então, nós precisamos ter exatamente essa consciência. Você pode trabalhar no pior lugar, você pode estar no pior ambiente, mas se o Espírito Santo está com você, há uma luz ali. Quem era Daniel, gente? Daniel na Babilônia. Poxa vida, o nome do cara foi mudado. Sabe, todas as bênçãos que ele carregava também, que eram iguais aqui, oriundas do povo de Israel, aquela cultura de inteligência, aquela cultura de sabedoria, aquela cultura de conhecimento, de repente, tudo isso lá, agora confinado também
debaixo de uma estrutura que não glorificava o Senhor. Mas sabe o que aconteceu com este Daniel? Sabe o que aconteceu com esse menino que outrora era um adorador na casa do Senhor, mas agora também estava preso? Ele se tornou um grande governante. Ele se tornou uma pessoa de referência. Quando você pensa sobre José, José também fez a diferença lá no Egito, porque também ficou lá, agora preso às suas condições geográficas, porque os seus próprios irmãos o mandaram para fora, os seus próprios irmãos o jogaram num buraco. Chega no Egito como um simples servo, mas Deus dá sabedoria para os seus, e mesmo naquele ambiente, onde tudo apontava para uma vida fora da palavra de Deus, para um ambiente regido por demônios, por deuses estranhos, mas mesmo lá Daniel se levanta, José se levanta, mas também Daniel se levantou, e também aqueles que estavam na casa de César se levantaram, e você também vai se levantar no lugar onde você está, porque não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar, amém? Então, tem mudança, tem como você mudar isso, tem como você associar a presença de Deus, mesmo nos lugares mais difíceis onde você se encontra. Mas sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Olha só, o capítulo 17, verso 1. É isso mesmo, gente? Eu perdi o 137. Isso. Nós assentávamos e chorávamos. O texto ali está errado, tá, gente? Eu acabei colocando outro texto. Mas aqui é o verso... Deixa eu só ver aqui. As margens dos rios da Babilônia. É o verso 1 mesmo. Eu só errei o capítulo. É o 137, verso 1. As margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Sabe, eles se tornaram oprimidos. Eles se tornaram apáticos, alheios à vida que eles tinham anteriormente. Sabe, o endereço deles agora era a Babilônia, como nós bem sabemos, mas o coração deles estava lá em Sião. Eles não conseguiam se conectar à sua realidade, ao momento que eles estavam vivendo, sabe, e eu vejo que talvez nós temos uma dificuldade muito grande com isso, nós temos dificuldade muito grande com mudanças em nossa vida, e principalmente quando elas apontam para momentos difíceis, para momentos de luta. Muitos de nós às vezes acabamos fazendo das nossas condições a nossa fé. Isso não deveria acontecer, porque nem sempre as condições serão favoráveis, nem sempre a vida vai ser esse caminho tranquilo, que nós gostaríamos que fosse. Haverá sim momentos de luta, que foi a pandemia, gente. Se eu fosse associar Deus aos momentos difíceis, então eu faria de um momento como foi a pandemia, um momento isolado na minha história, de dor, de aflição, e não reagiria a isso. Mas quando nós olhamos para um cenário como aquele que nós vivemos, Deus, ele podia ser definido de várias formas. Deus podia ser definido como aquele que estava ali castigando o seu povo, ou talvez eu poderia olhar para a pandemia e também reconhecer, olha como a vida é rápida, olha como a vida é passageira, olha como nós estamos vulneráveis. Você enxerga um vírus, ele é tão pequenininho, mas ele é capaz de destruir completamente a história de uma pessoa. Agora, Deus não se resume, preste atenção no que eu vou dizer agora, Deus não se resume aos momentos felizes ou tristes que você vive. Tem gente que faz de Deus o resumo das suas lutas ou das suas alegrias, do tipo,
estou passando por luta, Deus não está comigo, Deus está chateado comigo, alguma coisa aconteceu. Então, Deus vai se tornando a proporção daquilo que acontece de bom ou de ruim com a sua vida. Eu quero dizer para você, Deus não é a proporção do que acontece de bom ou ruim. A Bíblia fala que todos nós estamos debaixo do mesmo sol, e que haverá luta sobre justos e também sobre injustos, e que todos nós estamos suscetíveis, porque no mundo tereis aflições. Agora, o mundo pode variar, as lutas podem se intensificar, mas se o meu coração permanecer na presença de Deus, é um sinal de que eu estou no caminho certo. Porque a pandemia, gente, algumas pessoas falam assim, nossa, a pandemia, né, teve muita gente que saiu da igreja na pandemia e não voltou mais, nossa, não foi a pandemia, irmãos, a pandemia não desviou ninguém da igreja, a pandemia só revelou quem já estava desviado. Gente, foi um dos maiores índices de dissolução familiar da história, foi o ano de 2020 e 2021. Onde muitos casamentos foram desfeitos. E aí alguém vai falar assim, a pandemia me separou. Não, a pandemia só revelou um casamento que já estava dando errado. Porque, gente, não é a pandemia, não é o lugar, não é as circunstâncias, não são as lutas, é o meu e o seu coração. Tem que independer. Mas a economia do Brasil está indo mal. Ok, eu oro também para que o Senhor possa levantar pessoas, governantes sérios que possam reestruturar, mas eu não dependo da economia, porque eu sei que nós podemos prosperar mesmo em meio às lutas. Olha para o povo de Israel, era um povo que prosperava no meio das adversidades. Leia Gênesis capítulo 26 e você vai ver um Isaac. Eu acabei de falar ali agora, eu estava dando aula para o pessoal da integração dos dízimos, eu dei aula dos dízimos e ofertas essa manhã, e eu estava citando lá Gênesis capítulo 26, está lá Isaac, a terra estava vivendo um tempo de sequidão, as pessoas tentavam furar poços por todos os lados, chega Isaac na terra, primeiro poço que ele fura, jorra água. E aí você vai dizer, o cara tem um GPS celestial. Talvez até tinha, gente. Mas sabe qual era a diferença ali? A diferença é que Isaac temia Deus. Enquanto todos os outros estavam atrás somente de água, a Bíblia fala que quando Isaac chegava numa terra, primeiro ele fazia um altar ao Senhor. Depois ele armava a sua tenda, mas depois ele furava o poço. Tinha uma ordem de prioridade, diga comigo assim, altar, tenda e poço. Primeiro ele rendia adoração ao Senhor, e tem um segredo nisso, irmãos. Homens e mulheres prósperos reconhecem que antes da sua tenda, que é a sua habitação, antes do seu poço, que é o seu trabalho, primeiro lugar o Senhor, a sua tenda, o seu altar, para que o nome do Senhor seja manifesto. Então, tem gente que, eu vou investir aqui no poço, porque estou precisando do poço, porque eu preciso da água, porque eu preciso de trabalho, porque eu preciso de dinheiro, aí se torna um obcecado por dinheiro, mas aí perde o altar e perde a tenda. A tenda é a família. Mas por outro lado, alguém fala assim, não, eu preciso cuidar da minha tenda, porque a tenda é tudo para mim, porque a tenda é importante, a tenda é nobre, a família é importante, a família é nobre, mas até a família, se não tiver o altar primeiro, vai dar errado. Vai dar errado. É a coisa certa sendo feita do jeito errado. E nós precisamos aprender que não tem negociação, gente. Quer ser abençoado, quer continuar com os louvores em sua boca, quer continuar declarando o nome do Senhor, quer continuar aumentando a sua fé, defina de uma vez por todas qual é a prioridade da sua vida. Defina se você tem Deus só quando as coisas estão boas, ou se Deus também faz sentido para você quando as coisas estão ruins, quando as lutas vêm, quando as adversidades aparecem, porque como nós dissemos aqui, não é se elas virão, mas é quando elas virão. E nesse sentido, irmãos, sabe, quando
as pessoas acham que é só quando as coisas estão favoráveis, quando as coisas estão dando certo, e quando não está dando certo, então o louvor desaparece, a adoração desaparece. Era isso que eles estavam, em outras palavras, dizendo. O que eu tenho para louvar? Como eu posso louvar se eu estou em uma terra distante, se eu estou sendo perseguido, se eu estou sendo maltratado? Mas a palavra de Deus tem um versículo que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sabe, em tudo aqui não é uma escolha, gente, é em tudo mesmo, até nos infortúnios da vida. Eu sei quanto é difícil, mas precisamos aprender a dar graça até mesmo nos momentos de maiores lutas, de maiores tribulações, de maiores tristezas. Levante o louvor, não pare de adorar, não pare de glorificar, não pare de exaltar, mude a atmosfera, mude o ambiente, se for necessário, mude até as companhias, porque a Bíblia é clara sobre isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Tem gente que vai precisar selecionar, porque tem muita gente que é amigo entre aspas, tá? Tem gente que é amigo, mas esse aqui é um amigo de longa data, mas sabe, amigo quer ver você mais perto de Deus. Amigo que é amigo está com você, não só nos momentos de alegria, de felicidade, mas também nos seus momentos de tribulação. E a gente tem visto que nessas horas é que você reconhece quem verdadeiramente é o seu amigo. Muito bem, quero ir para o segundo e último ponto, e já vamos encerrar aqui. Foram incapazes de testemunhar. Vamos lá, no verso 3 agora. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores diziam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Olha só, os cânticos, eles falavam do que, gente? Da grandeza de Deus. Os cânticos falavam do amor de Deus. Os cânticos falavam da palavra de Deus. Então, cantar, na verdade, era o mesmo que pregar. Cantar era o mesmo do que testemunhar. Cantar era o mesmo do que falar dos atributos de Deus e das características de uma pessoa abençoada. E o que eles perderam? A oportunidade de pregar. Eles perderam a oportunidade de evangelizar, de testemunhar, de falar do amor de Deus para aquelas pessoas, de declarar a vontade soberana. Por quê? Porque ainda o testemunho deles estava ligado às suas necessidades pessoais. E eles, como nós dissemos aqui no ponto anterior, estavam chorando. Eles estavam vivendo um momento de luta. Como é que nós vamos testemunhar na luta? Essa é uma luta que todos os anos, né, na Boa Notícia, a gente enfrenta. Algumas pessoas falam assim: mas eu, pastor, eu estou passando por luta. Como é que eu vou lá testemunhar para a pessoa que Deus tem uma obra maravilhosa no seu casamento, sendo que o meu casamento está uma luta? Ok, eu te entendo. Como é que eu vou lá testemunhar para as pessoas que Deus tem uma bênção, uma provisão na área financeira sobre a vida delas, se a minha provisão está mais para escassez? Ok, eu te entendo. Agora, o que nós não podemos permitir, irmãos, muito embora estejamos às vezes passando pelas lutas, pelas aflições, é que nós venhamos a definir Deus e as suas promessas pelas lutas que nós estamos enfrentando. Deus não é o resumo das suas lutas, e nem mesmo dos seus ganhos, porque Deus, Ele é capaz de operar um grande milagre, e às vezes, se for a vontade de Deus, ministrando a boa notícia, falando do amor do Senhor para outros, Deus pode dar uma cura para o seu coração, Deus pode mudar a sua própria história, mas também pode talvez falar para você assim: espera um pouquinho, eu vou abençoar ele aqui. Deus, Ele é soberano, Ele pode fazer isso, tudo está sob o controle dEle. O que eu não posso deixar de fazer é testemunhar, e aderir o lamento, aderir o choro. Veja, eles estavam presos ao choro, nos assentávamos
e chorávamos. Impedidos eles estavam, porque fizeram do choro o combustível da sua vida. E eu vejo gente fazendo isso até hoje. Tem gente que vira a vítima da vida. Ele gasta a maior parte do seu tempo falando das suas lutas. É gente que nunca tem nada de bom para contar. Eu contei isso esse tempo atrás, mas eu fiquei impressionado, porque nós fomos na padaria, a gente estava ali a Esther, estávamos na avenida, a Esther passando na frente da padaria chique, ela falou, eu vou pegar um pão. E eu encostei o carro, eu estava ali estacionado, e ela desceu, eu nem desliguei o carro. E do outro lado tinha uma obra, uma construção, que agora já está até construído um negócio de pet shop lá. E aí estava construindo aquela obra. E eu estava ali, de repente eu só virei a cabeça assim, e eu vi um homem trabalhando naquela obra. Eu não lembro exatamente assim as características, mas ele era um homem com muitas deficiências. Não lembro se faltava perna, braço, alguma coisa, mas eu lembro que eu vi assim, ele carregando um balde de cimento mesmo, com muita deficiência, com muita dificuldade, descarregava o cimento, ia lá e buscava, depois pegava, acho que ele tinha só o toquinho do braço aqui, pegava a enxada aqui no toquinho do braço e começava, e eu olhei e falei, gente do céu, esse homem é um caso à parte na sociedade de hoje, porque nós vivemos na sociedade do vitimismo, aonde até pessoas que têm todos os membros e poderiam estar trabalhando, servindo, fazendo alguma coisa, não querem, preferem se vitimizar. E aquele que talvez tinha toda a desculpa do mundo para falar assim, não vou trabalhar, não vou fazer nada, estava lá trabalhando. Vocês conseguem ver a diferença? Porque é de pessoa para pessoa. O povo cativo na Babilônia não conseguiu cantar, mas Paulo e Silas na prisão, também cativos, açoitados e maltratados, estavam cantando ao Senhor. Qual é a diferença? Mentalidade. Se você tem uma mentalidade como a do povo de Israel quando estava cativo à Babilônia, você é uma vítima da vida. Me tiraram Jerusalém, me tiraram o templo, as canções que lá cantávamos, você vai virar um saudosista da vida. E você vai começar a olhar para trás e falar, sabe, quando naquela geração, quando eu tinha aquele dinheiro, quando as coisas eram assim. Pare, saia desse lugar. Deus tem algo novo para você nesse tempo, amém? Você precisa aprender a olhar para aquilo que Deus está construindo na sua história a partir de hoje. E não fazer do seu passado o único combustível da sua vida. Até porque em muitos casos, como era aqui o caso de Israel, ele nos foi tirado. Foi difícil, foi de lutas. E agora eles estavam enfrentando um momento delicado nas suas vidas, mas isso não podia ter tirado deles o louvor. Eu não vou sair para pregar as boas notícias, porque tudo está maravilhoso na minha vida. Não, eu vou sair por obediência, eu vou sair por fé, eu vou sair porque eu creio que mesmo no meio das minhas lutas, das minhas adversidades, Deus pode me usar com uma palavra de bênção, com um conselho, com uma direção bíblica e abençoar a vida de uma pessoa. Então, se isso não está nos nossos corações, a missão é sempre muito difícil. Evangelizar, louvar, adorar, mas quando nós temos a motivação correta, e é onde eu quero chegar agora, realmente finalizando, já vou passar pedir para o louvor subir aqui. Eu quero que você vá comigo lá de novo em Atos capítulo 16. Saia de Salmo 137 e vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E aqui nós vamos finalizar. E a Bíblia diz, voltando à história que nós já tínhamos lido, e quando amanheceu, os magistrados enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro. Opa, aqui eu estou um pouquinho à frente, um pouquinho para trás. É o verso 22. Então a multidão, Atos 16, 22, se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites,
os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, e de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando você ora, quando você adora, quando você canta louvores ao Senhor, um de repente pode acontecer na sua vida. E o segredo está aqui, irmãos. Talvez eles podiam ficar lá passivos, né? Se Deus quiser Ele vai vir, sabe? Eu vou ficar aqui só esperando, porque afinal de contas, olha, é impossível, eu estou no cárcere, eu estou machucado porque fui açoitado, eu estou preso em um tronco, é impossível sair daqui. Eles podiam ter todos os argumentos racionais para desistir de qualquer coisa ligada à fé, mas a despeito de toda a luta, de toda a adversidade, de toda a tribulação, uma coisa não cessou da boca deles: o louvor e a adoração. Eles continuavam cantando, eles continuavam celebrando, eles continuavam adorando o Senhor, e foi exatamente por causa dessa atitude que de repente tudo mudou. A Bíblia diz, Salmo 43, aliás Isaías 43, 21, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Diga comigo assim: eu fui criado para o louvor e para a glória do Senhor. Você foi criado para o louvor dEle, para a glória dEle. A nós cabe o que, irmãos? Cabe a nós cantar, adorar, celebrar, mesmo nos momentos difíceis, crendo que o Senhor tem a resposta, crendo que o Senhor pode nos surpreender, crendo que um de repente, como aconteceu ali, de repente as cadeias se quebraram. Um de repente pode acontecer na sua vida, mas se você não estiver adorando, se você tiver desistido de celebrar, se os cânticos de adoração já cessaram da sua boca, não haverá de repente, porque o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia, 70 anos, e a escolha deles foi cessar o louvor. A consequência disso é que quando voltaram para a sua terra, depois de 70 anos, muitos se desviaram e muitos nem voltaram, porque o louvor já não estava mais sobre eles, a adoração não estava mais sobre eles. Eu quero te convidar a ficar em pé essa manhã, e quero orar para que o Senhor possa restaurar o louvor e as canções de celebração da nossa boca. Eu quero orar para que um de repente de Deus possa acontecer em sua vida. Eu quero orar para que o louvor do Senhor não esteja condicionado às circunstâncias favoráveis na sua vida, que você louvará a Deus, independente das suas lutas, independente das suas dificuldades, que os louvores não cessarão da sua casa, da sua família, da sua empresa, da sua célula, dos ambientes por onde você passa, que você louvará o Senhor, mesmo nos ambientes mais hostis, e que você dará assim o testemunho de glória do Senhor para todas as pessoas, em todas as situações. Haverá sim a promessa do Senhor sobre a sua boca, e nós celebraremos a Ele com muito júbilo. Amém. Feche os teus olhos. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor, vamos declarar canções ao Senhor. Esse é um lugar de louvor, um lar de exaltação, onde os demônios tremem em meio à adoração. Esse é um lugar, esse é um lugar de louvor, um lar de exaltação, onde
esse é um lugar de cura. Esse é um lar de cura. Com fé podemos crer. Olhamos só pra ti. Vem, faz o teu querer. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Aleluia, eu creio que veremos milagres. Eu creio que o Senhor se manifestará com poder sobre a sua vida, sobre a sua história. Milagres veremos, Senhor. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão, sei que estás trabalhando para o meu bem. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão, sei que estás trabalhando para o meu bem. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó. Te damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Amém. Nós cremos que milagres veremos aqui, Senhor. Nós cremos que o nosso futuro está em tuas mãos. Nós cremos que a provisão vem do alto sobre as nossas vidas. Nós não somos movidos por circunstâncias. Nós não somos fruto do ambiente. Nós somos fruto do Espírito Santo que habita em nós. Sim, Senhor, levaremos a sua palavra, levaremos a adoração, celebraremos o Senhor, independente do lugar que nós estivermos. Sim, Jesus, restaura sobre o teu povo os cânticos de Sião, os cânticos de adoração, as palavras que são próprias do Senhor para as nossas vidas. Ó Pai, essa manhã nós nos rendemos a Ti e dizemos: Senhor, reveste-nos de autoridade, capacita-nos, dando-nos ousadia no falar, intrepidez, sabedoria, resistência contra o mal, contra as trevas, contra os momentos de luta. Senhor, eu declaro que o teu povo não é movido por circunstâncias, que o teu povo fará a diferença nos lugares onde eles estiverem. Sim, Senhor, restaura nos nossos lábios a adoração, o louvor, a palavra, em
sinto, querido. Eu sinto de orar por você que está passando por lutas, por dificuldades. Você não precisa nem sair do seu lugar. Quero convidar você, toda a igreja, feche os teus olhos mais uma vez. Pode fechar, feche os teus olhos. Se você, essa manhã, se identificou com essa palavra e talvez por conta das lutas, por conta das dificuldades, você tem andado triste, abatido, você tem cessado o louvor, a adoração, a palavra, eu vou pedir a você não precisa vir aqui à frente, só dá um sinal com a sua mão para o alto, e eu quero orar por você. Só levanta a sua mão, você que quer oração, para que o Senhor possa aquecer o seu coração, para que o Senhor possa te fortalecer, para que o Senhor possa operar sobre a sua vida nessa estação, para que o Senhor possa trazer de volta os cânticos de celebração, para que o Senhor possa restaurar as palavras que outrora Ele já ministrou sobre a sua vida. Aleluia, Senhor, eu oro agora, Pai, por revestimento de autoridade. Você que levantou a sua mão, levanta mais alto assim. Pai, eu oro agora por revestimento de autoridade sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, sobre estes que estão clamando por um tempo de restauração. Pai, que o louvor que cessou possa retornar aos seus lábios, que as lutas, Senhor, que outrora apagaram a palavra, que fizeram, Senhor, diminuir o entusiasmo, Senhor, agora cessem em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que o louvor, que a adoração, que a palavra do Senhor voltará integralmente aos corações. Eles cantarão em júbilo, eles celebrarão ao Senhor, eles declararão as boas novas do reino de Deus, mesmo nas circunstâncias difíceis da sua vida. Nós cremos nisso, Senhor, nós cremos na Tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém e amém, querido. Aplauda Jesus. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Aleluia. Sim, sim. Amém. Querido, olha para quem está ao seu lado e fala: o Senhor está trabalhando. Amém. O Senhor está trabalhando e haverá milagres. Amém, querido. Amém. Olha, eu quero reforçar para você, nós estamos encerrando essa manhã, mas se você tiver condições, eu conheço o pastor Rafael e a pastora Cláudia, homem e mulher de Deus extraordinários. Eu queria muito que eles estivessem com a gente aqui o domingo todo, mas eles só puderam vir à noite. Se você puder, vai ser uma alegria, vai ser uma noite de celebração e nós vamos receber mais uma palavra poderosa do Senhor para a nossa vida. Amém? Vai na bênção, vai na paz. Um ótimo domingo para você. Abraça quem está pertinho aí. Deseja a paz do Senhor Jesus. Amém?